Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja de Coríntios. O capítulo é o 9, e nós vamos ler do 19 ao 23 apenas, para que a gente possa caminhar com essa visão do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, a primeira carta aos Coríntios. O capítulo é o 9 e os versos de 19 a 23. Pode ficar sentado do jeito que vocês estão, para que a gente faça essa leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, o capítulo é o 9, os versos de 19 ao 23 apenas, para que a gente entenda a mensagem que eu quero passar para a igreja e, sobretudo, para o pastor Gil, que estará sendo consagrado logo mais, creio que após a mensagem. E a palavra de Deus diz o seguinte, olhem só: sou um homem livre. Eu vou ler na minha versão, talvez na sua tenha alguma diferença, mas que bom a gente ver, hein? Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas me fiz escravos de todos, a fim de ganhar alguns para Cristo, o maior número possível de pessoas para Cristo. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeça à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. O 22 diz: quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Que maravilha! A fim de tornar parte nas suas bênçãos. Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra, que é a sua palavra, que ela produza os frutos para a qual ela será enviada, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos escolher um tema para essa mensagem. E o tema que eu escolhi, baseado nesse quadro que Paulo apresenta, eu escolhi pastor, um homem diferente. E eu quero, dentro dessa visão, passar para a igreja sobre esse homem que é diferente, chamado de pastor, já que estamos numa consagração. Então, como eu falei, esse quadro apresentado pelo apóstolo Paulo, ele aponta a existência de uma pessoa diferente, conforme nós lemos, completamente diferente, que essa pessoa, ela se adapta às mais diversas circunstâncias. Mas por que ela se adapta às mais diversas circunstâncias? Não para tirar proveitos, mas para ajudar, servir e ajudar. Então, por isso que eu quero, nesse tema, eu quero falar bastante desse homem diferente, pastor, um homem diferente. Mas me aprofundando mais, a palavra diz adaptação, se adaptar, e eu fui buscar mais conhecimentos sobre o quadro que o apóstolo Paulo apresenta nesses versos lidos. Eu encontrei o mimetismo. Mimetismo, o conceito dessa palavra, mimetismo, é alguém que se adapta ao ambiente através
de mudanças no aspecto, para se assemelhar na cor e na forma dos objetos do ambiente. Mas eu busquei mais ainda, e existe o mimetismo animal, que é o oposto. O mimetismo animal, ele tem outro objetivo. Ele visa a preservação da vida, escapar dos predadores. Por exemplo, certos tipos de borboletas, cobras, lagartos e alguns animais marinhos são dotados dessa capacidade. Então veja que o pastor, ele é um homem diferente, e tem que ser, e precisa ser, porque ele deve ser exemplo em tudo que ele diz e faz. Por essa razão, o pastor deve ser. Então, primeiro ponto: por que que um pastor é diferente? Por quê? E é uma pergunta que eu faço, e ao mesmo tempo eu dou a resposta para as perguntas que eu farei durante a mensagem, que certamente serão muitas. Então, o pastor é diferente porque primeiro, ele é chamado por Deus para exercer uma missão específica e gloriosa, não é? É uma missão específica, espinhosa, nós sabemos, conhecemos, nós pastores, mas também ela é gloriosa, porque o pastor, ele é chamado por Deus para exatamente essa missão. Muito bem. Mas vejam só, irmãos, para êxito de qualquer carreira ou profissão, o trabalhador precisa de vocação, não é? Precisa de vocação, aptidões e qualidades. Nós sabemos isso, e o mercado do trabalho exige exatamente isso. Um profissional pode não ser um vocacionado, mas por causa de suas aptidões, ele poderá ser um vitorioso na sua atividade escolhida, não é? Então, irmãos, o pastor, no ministério pastoral, além da vocação e das aptidões, há de se acrescentar algo importante na vida do pastor, que é exatamente a chamada de Deus para o ministério. E é interessante que a própria igreja, ela percebe quando aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, seja um pastor ou uma pastora, ele ou ela se destacam no meio dos demais. Já Deus indicando para as pessoas, para a igreja ou uma congregação, que aquela pessoa é diferente, que Deus já está apontando aquela pessoa para exercer o ministério que é o ministério da pregação da palavra, entre outras responsabilidades que o pastor tem. Jeremias, no capítulo 3, verso 15, eu vou citar alguns versos, se você puder verificar ou apenas ouvir, fique à vontade. Mas Jeremias, no capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, sabedoria, né? E com inteligência. Então vejam que o profeta Jeremias, em seu livro, ele está dizendo claramente que Deus falando, né? Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração. Então é Deus quem escolhe aquele ou aquela para exercer essa missão gloriosa, espinhosa, mas gloriosa. Então Deus, ele faz isso. Vejam só, o próprio Paulo, que escreveu a sua primeira carta e a segunda, e várias, ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1. Essa água aqui é para mim? Opa! Deixa eu molhar aqui as trilhas para tirar as poeiras das trilhas da minha garganta. Vejam o que Paulo diz quando ele escreve
escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versos 15 e 16, ele diz: porém Deus me separou. Olha que coisa maravilhosa. Entendam o que eu quero passar para vocês nesta noite. Porém Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Então vejam que quando Deus chama, não é igual a Jonas, não é? Jonas ia, Deus chamou Jonas para ir para onde, igreja? E ele foi para onde? Resolveu alguma coisa? Ele foi para onde Deus quis que ele fosse, não é? Ele só tardou. E foi de outras formas, mas que foi. Porque os planos de Deus ninguém certamente muda. Então 2, porque o pastor é diferente? Porque ele é um profeta, não é? Ele é chamado para ser profeta. E o profeta, ele transmite à igreja a mensagem divina. Não é verdade? Todo pastor é um profeta, porque ele está aqui pregando a palavra de Deus, passando as promessas de Deus para a sua vida, para que você se edifique por ela e através delas, não é? Que são muitas. Então, irmãos, há pessoas que acham que a função do pastor é apenas preparar sermões. E isso é importante, que a igreja tome conhecimento do que é um pastor e, sobretudo, por que ele é diferente. E dizem: isso é muito fácil, ele estudou para isso, né? Tem muitos que dizem isso. Alguns irmãos dizem: até eu, que não estudo teologia, posso fazer um sermão. É só o pastor me convidar ou me dar oportunidade, não é? Muitos fazem isso e não sabem que quanto tempo o pastor passa na preparação de um sermão, não é? Tempo de oração, tempo para pensar, tempo para pesquisar dentro e fora da palavra de Deus, não é? Então o pastor, ele tem que ter esse conhecimento. Eu, por exemplo, me acho um pastor atuante e atual, porque se você me perguntar sobre futebol, quem é o primeiro que está pontuando na lista, eu digo a vocês, perguntem. Sabe quem é? O Botafogo. Quero nem saber, mas é o Botafogo. Então eu sou um pastor atuante politicamente. Eu gosto de conhecer, para que a gente possa também falar para as ovelhas, quando elas nos perguntam a respeito de qualquer assunto. Então, meus amados, por que o pastor é diferente? Porque ele precisa estar sempre atualizado, né? Foi o que eu acabei de dizer, mas ainda repetindo. Ele precisa estar atualizado em quê? Na cultura, na política, nos esportes. Eu até adiantei, nos esportes, nos conhecimentos gerais e nos problemas da atualidade. Ele, na verdade, é uma verdadeira pequena, uma mini enciclopédia, se torna muitas vezes. A ovelha sempre espera que o pastor conheça os assuntos sobre os quais ele é consultado, não é verdade? Então, às vezes, o irmão pergunta ao outro sobre alguma coisa da Bíblia, e quando o irmão não sabe, o que é que ele diz? Pergunta ao pastor. Não é? Porque certamente ele deve achar, e é verdade, que o pastor, ele deva saber sobre aquele assunto que ele é perguntado. E deve saber, viu, seu Gil? Para você, não é verdade? Terceiro, por que o pastor é diferente? Porque não é só para Gil não, viu? É para os meus pares ali, viu? Fiquem rindo não. Falei de Gil, mas é para os pares. Então, por que o pastor é diferente? Porque ele faz toda a igreja crescer. A responsabilidade é exatamente do pastor. Então, vejam, irmãos, uma coisa interessante que eu
anotei, porque para pregar, vocês sabem que a gente tem que ter um esboço, que a gente não consegue, não é um computador, um HD, para na hora de você apertar no botão e vir para a sua memória. Então você tem que ter um esboço, que nós chamamos, ou na tecnologia, ou no papel, e eu estou aqui, obviamente, filando, não é? Como eles fazem também, não reclame não, eles fazem também. Eu queria fazer nós estamos em festa, não é, pastor João? Pastor João nos deixa muito à vontade, ele é uma bênção, esse homem. E eu queria apresentar o pastor, eu quero fazer esse parêntese, pastor Silvio, fique de pé, pastor, por favor. É o presidente da nossa ordem dos pastores batistas na Paraíba. Então ele é o nosso chefe, hein? Por isso que eu fiz isso, para ele não me reclamar. Então ele é o presidente atual e está nos honrando com a sua presença. Então, meus amados, o pastor é diferente porque ele faz a igreja crescer. Olha que coisa, na empresa econômica, para o gerente, o importante é a empresa. Então veja o oposto de um pastor. É o lucro que o gerente visa, são os resultados. Os funcionários são os meios para alcançar os seus objetivos, não é? Não é empresa. Mas ao contrário do gerente, é o pastor que administra a igreja visando mais as pessoas do que a organização, não é? Então as pessoas, elas são mais valorosas e mais importantes do que a denominação ou do que outra qualquer coisa. Então por isso que nós prezamos e zelamos pelas pessoas, até porque Deus não nos deu uns templos, né, para cuidar deles. Deus nos deu pessoas, por isso que elas são extremamente importantes. Então o indivíduo, ele é o alvo da intenção do pastor, sem que isso prejudique o seu interesse pela coletividade. Então, após levá-lo a Cristo, luta pelo seu amadurecimento, luta pelo seu progresso espiritual e material. Então esse é o pastor diferente que eu estou mostrando para a igreja, e também os meus pares estão ali me vendo e ouvindo. Então, meu irmão, veja só, você é o alvo de todo o trabalho do pastor Giliardi Rodrigues, né? Rapaz, eu sou Rodrigues, viu? Amorim, e meu Araújo. E rapaz, vamos conversar depois. Então você, meu irmão e minha irmã, você é o alvo de todo o trabalho dele. Por isso que ele está aqui. Por isso que Deus colocou Giliardi neste lugar. O importante no crescimento de uma igreja não é o número cada vez maior de membros, mas o número daqueles que vivem o verdadeiro cristianismo, né? A igreja batista, ela é conhecida por ser uma igreja disciplinadora, uma igreja que estuda a Bíblia, não é? Que estuda a Bíblia. Nós temos escola bíblica, né? Temos salas para discipulados. Quando as pessoas se convertem, elas vão para um discipulado. E quando eu estava em Alhandra, eu acho que tem alguém aqui que eu pude batizar. Eram 8 meses no mínimo para levar essa pessoa às águas, porque elas precisam. Tem gente que você pergunta o que é o batismo, a pessoa não sabe. Misericórdia, pastor. Lá eu acho que não tem, viu? Porque você me sucedeu, lá não tem, não. Tem não. Se perguntar em Alhandra, todos sabem. Mas se você perguntar o que é o batismo, ninguém sabe. E a igreja batista, ela tem exatamente essa classe separada dos outros que já se batizaram, para estudar, para se alimentar de um alimento mais sólido, mais concreto para o seu crescimento espiritual. Então, meus amados irmãos, por que o pastor é diferente? Pela maneira
que ele recebe as pessoas na igreja. Então é por isso que eu estou passando para vocês a importância do pastor. Pastor, um homem diferente, lembre do tema lá no início. Então ele é diferente pela maneira de receber as pessoas na igreja. Para se trabalhar nas empresas, o funcionário é escolhido pelas suas qualificações. Os considerados incapazes, eles são rejeitados. Vá para uma empresa, se você não tiver conteúdo, né? Não tiver bagagem, você está descartado. É ou não é? Na igreja, o pastor recebe qualquer um, sim ou não? Qualquer um, do jeito que você estiver. Então o pastor, ele recebe qualquer um do jeito que ele é, da maneira que ele está, com os seus defeitos e suas falhas, porque a igreja é um eu vi tão pouco. É um hospital. Então aqui, pastor Gil vai receber todo mundo, para ser curado e tratado aqui dentro. Então, amados, não há distinção de pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja não é uma empresa, exatamente, mas é um hospital para curas e mudanças de vidas. Então vejam por que um pastor é diferente. Olha o que diz Mateus no capítulo 22, 9 e 10 apenas. Se você quiser procurar ou ouvir, fique à vontade. Mateus 22 é o capítulo, os versos 9 e 10. Olha o que diz: e depois, Jesus Cristo nos mandando ou ordenando ao pastor Gil, a mim, aos pares que estão aqui à minha direita, ele diz: ide, pois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Então a igreja é exatamente o lugar para todas as pessoas estarem, para que o pastor, orientado por Deus, pastor segundo o coração de Deus, possa cuidar dessas pessoas. Mas eu não posso deixar esse gancho passar. Não posso deixar esse gancho passar, porque eu preciso dizer que muitas igrejas hoje perderam exatamente o que diz Jeremias 3,15. Preparam editais e colocam em grupos, exigindo o pastor que ele fale no mínimo 3 línguas. Não é língua estranha, não. Esse tá bom, né? Mas são línguas, por exemplo, inglês, português, inglês, espanhol, enfim, 3 línguas que tem uma profissão. E eu entendo biblicamente que a igreja que assim se comporta, ela sai, porque a essência da escolha de um líder para essa igreja deve ser oração, oração e oração apenas. E Deus enviar aquele que Ele escolhe para aquela igreja de acordo com a plenária que aquele pastor vai lhe dar. Simplesmente assim. Porque nós que somos pastores temos que ter essa visão de pregar, e nas palavras, as palavras devem sair para que as pessoas entendam o que o pastor está dizendo. Eu me preocupo muito com isso, porque as minhas pregações eu procuro levar as pessoas a caminharem comigo e entenderem aquilo que eu estou querendo dizer, para que no final a gente faça um fechamento e tudo concorra dentro daquilo que Deus quer que a gente faça. Por isso que a mensagem ela tem um tema,
texto básico, pontos para serem discutidos. Isso é a homilética que nós aprendemos, hermenêutica, homilética, enfim, no seminário, para que a gente leve o ouvinte a entender, a compreender, porque não adianta eu estar aqui, blá 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 blá, e vocês não estão entendendo nada. A nossa preocupação é fazer com que o Espírito Santo revele para o seu coração, sobretudo a mensagem que é passada para a igreja. Quando aquelas pessoas ainda não aceitaram Jesus Cristo, você já aceitou, amém. A mensagem para você é uma mensagem de santidade, de santificação, porque nós entendemos que existem etapas para a vida de um cristão, que é quando se converte, é a mensagem salvadora de Jesus Cristo, é levando a pessoa a entender que é pecadora e que precisa, assim como você precisa beber água, assim como você precisa de se alimentar, de se vestir, de tomar banho, você precisa se arrepender para aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E você, a partir daí, desse passo, você entrar num processo que nós chamamos de santificação. E essa santificação, ela lhe levará até Deus, até Jesus voltar, ou Jesus lhe levar. Esse é o processo que nós entendemos. Então, irmãos, o pastor é diferente, porque veja só, há ocasiões em que o pastor ele faz um sepultamento, ao mesmo tempo, ao mesmo dia, ele comparece a um casamento. Olha só o estado emocional. Ao mesmo tempo ele pode, ou no dia seguinte, ou depende, a um aniversário, não é verdade? Ele vai a uma maternidade para estar com a família que está festejando o nascimento de uma criança. Então vejam que o que eu estou falando é uma verdade e realidade. O pastor é diferente, porque Deus chamou ele para ser ministro para vocês, para ser profeta para vocês, para falar a mensagem que Deus coloca no coração dele para vocês, para alimentar vocês. E como é que as ovelhas de Deus, elas se alimentam, irmãos? De quê? De capim? A esposa do pastor já disse não. Essa conhece, viu? É a tua esposa, João. Se alimenta de quê, irmãos? Da palavra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse é o pastor que nós encontramos. E o pastor é diferente porque ele se adapta. Estou já terminando. Já eu termino. Ele se adapta às mais diversas faixas etárias do seu rebanho. Ele fala como criança, na linguagem dela. É uma criança, esse aqui, ó, aqui dentro, brincando com as crianças. Ele torna-se uma criança quando está no meio delas. Sabe conviver com os idosos, não é? Com amor, mas também não perdendo a sua autoridade. Sabe ser jovem de espírito para compreender os mais novos. Olha só, eu me lembro que os ganchos eu não deixo passar. Quando eu pastoreava a Leandra, tínhamos um culto no sábado, abençoadíssimos. E eu disse ao presidente: olha, não me convida para pregar, que eu não prego para vocês. Eu descia com a minha esposa, ficava lá atrás, no último banco de bermuda. Não sei se Alexandre lembra disso. Bermuda de tênis. Quando terminava o culto, a gente ia comer cachorro-quente. Aí eu me lambuzava todo. Tinha um bigode, né, que era maior ainda. E aí ia comer cachorro-quente, me lambuzava todo. É isso. Então o pastor é diferente, né? 1 Timóteo, no capítulo 5, 1 a 3, ele diz: não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as mulheres mais jovens como irmãs, com toda a pureza, cuidando das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. Então o pastor é diferente, porque ele se adapta a todos os tipos e níveis da sociedade social, não é? Então o pastor é diferente. E ele é também diferente do empresário. Olha só, o que é que o empresário faz? Ele corta, despede por necessidade de serviço.
incompetência ou por medida econômica, não é? Por medida econômica. Mas já o pastor não. O pastor, ele não despede ninguém que sofre na igreja ou que tenha defeito na igreja. Ele não despede, porque ele está ali, foi chamado para cuidar das ovelhas de e eu vou aqui falar para os meus pares. Eu vejo muitos pastores nos púlpitos. As minhas ovelhas lá do Riachão do Bacamarte. As minhas ovelhas de Alhandra. Não, de Alhandra não. Não vi. Não, as ovelhas não são nossas. As ovelhas são do Senhor. E nós temos a responsabilidade de cuidar. Paulo agora escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 29. E eu já vou caminhando para o encerramento. Que diz: quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Então veja, irmãos, quem era Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu várias cartas, inclusive essa a qual eu estou me referindo. Veja o nível desse homem, veja o conhecimento desse homem, veja o que ele foi capaz de fazer para Deus, cumprindo aquilo que Deus havia lhe colocado em seu coração. Então o pastor é diferente, porque ele vive só nas soluções, ele vive nas soluções dos problemas dos outros, não é? Ele cuida dos outros e cuida pouco deles, de si próprio. É uma grande verdade, não é? Ele ouve o problema dos outros. As ovelhas desabafam com o seu pastor, mas o pastor só tem Deus a quem recorrer. Só tem Deus a quem recorrer. E nós, meus pais, sabem disso, que nós somos chamados por Deus e temos a convicção disso. Por mais que sejamos enfim, não visto assim, ou criticados, ou porque é importante que a igreja do Senhor saiba de uma coisa que talvez saibam, mas não pratiquem ou queira. É que o pastor é falho, que o pastor erra, não é? O pastor se chateia, sim ou não? O pastor se chateia, e um pastor chateado brinque com ele, né, Alves? Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos que as coisas aconteçam como nós achamos, queremos, e não é assim que acontece. Viu, Gil? Não é assim. E aí nós ficamos chateados, e quando estamos aqui no púlpito, dizemos muitas vezes coisas que não deveríamos dizer. E a igreja, ela parece-me que é a sensação que ela não aprendeu a perdoar o pastor, a dizer: rapaz, aquele cara é falho, ou como você queira tratá-lo, ele é falho, ele disse aquilo, mas vamos perdoá-lo, vamos conversar, vamos ver o que é que está passando na cabeça dele, vamos ver o que é que ele está sentindo. Por isso que os diáconos foram escolhidos. Veio de quem essa ordem? Atos capítulo 6, né? Escolher diáconos para ajudar a igreja, ajudar o pastor, porque aqui, irmãos, nós não temos inimigos, sim ou não? Não temos inimigos, não temos adversários, temos? Não, aqui nós somos iguais perante Deus. Mas a esposa do pastor João está bem treinada, viu? Rapaz, parabéns, viu, João? Escola bíblica. A irmã vai para a escola bíblica? Olha, tá explicando, né? Então, irmãos, que Deus nos abençoe grandemente e que a igreja possa ter entendido mais ou menos o que eu quis passar para a igreja. Pastor, um homem diferente, e a igreja deve cuidar do pastor, deve orar. Me lembro que a irmã Ivanilda está ali, ela lembra de um homem que tinha lá em
Andresa, irmã, que ele andava assim, ó, tranquilino. Escutei ela falar. A irmã Ivonete tá ali também. Irmão tranquilino. Aí eu chegava na igreja, ele me chamava, eu ia lá, dizia. Aí ele dizia: pastor, eu passei a semana, o único, viu? Aí vai um que me chamava e dizia isso: pastor, eu passei a semana orando pelo Senhor. Mas é uma coisa linda, dá um cheirinho dele. Querido, Deus abençoe. João, é contigo. Amém. Louvado seja Deus.